Termina hoje o prazo de validade da medida provisória que regulamenta alguns trechos da reforma trabalhista que entrou em vigor no ano passado. Olha, por isso vários pontos deixam de valer. Para explicar melhor essas mudanças, a gente conversa agora ao vivo pela internet com o consultor trabalhista Renato Saraiva. Boa tarde, Renato. Boa tarde, estou à disposição aí para responder as perguntas. O que pode afetar, então, já que a medida provisória do presidente não foi votada na sua totalidade? O que pode mudar isso para o trabalhador? Quais seriam essas alterações que não entrariam em vigor, Renato? De fato, a medida provisória 808 de 2017, ela veio com o objetivo de atenuar o rigor da reforma trabalhista, da Lei 13.467, também de 2017. Então, alguns pontos foram tratados na medida provisória, como por exemplo, o problema da gestante. Imagine você que na Lei 13.467, a gestante poderia ser obrigada a trabalhar em atividades insalubres em grau médio ou mínimo. Se ela não quisesse trabalhar, ela tinha que apresentar um atestado para aí sim, o empregador afastá-la de uma atividade insalubre. A medida provisória veio e alterou isso. A medida provisória 808 passou. Não, a partir de agora, a gestante não pode trabalhar em atividades insalubres. Em relação à atividade de grau médio e mínimo, se ela quiser, de forma voluntária, e apresentando um atestado médico, ela pode, aí sim ela poderia trabalhar. Com o fim da medida provisória, volta a obrigatoriedade, segundo a Lei 13.467, de se exigir da gestante o trabalho, olha que absurdo, em atividades insalubres em grau médio ou mínimo. Essa foi uma das modificações que vai cair com a medida provisória 808. Outra situação interessante. Fique à vontade, pode ficar à vontade, Renato. Outra alteração interessante que aconteceu foi em relação à tarifação do dano moral. O legislador, através da Lei 13.467, passou a tarifar, a estipular parâmetros em eventuais condenações por dano moral, dano à intimidade, à vida privada do trabalhador. E, infelizmente, a Lei 13.467 estipulou como base de cálculo o salário do trabalhador. Então, imagine uma situação na empresa onde você tinha um empregador que assediava sexualmente duas empregadas. Uma era diretora e ganhava 20 mil reais. Outra era auxiliar de serviços gerais e ganhava R$1.000. Como a indenização é em função do número de salários do trabalhador, é evidente que a diretora, a dor, a angústia, a tristeza seria muito maior e a indenização seria muito maior do que aquela trabalhadora, aquela colaboradora que ganhasse apenas um salário mínimo. Fixou como parâmetro de indenização o valor do salário. A medida provisória veio e corrigiu isso. Não, a indenização, os parâmetros não serão mais o salário, não será mais o salário da trabalhadora, e sim o limite do regime, do benefício da Previdência Social. E agora, com o fim da medida provisória, volta o parâmetro para fixar a indenização por eventual dano moral a ser o salário do trabalhador. O que é muito ruim, porque quanto menos ganhar o trabalhador, menor será o valor da indenização. Renato, em relação a essas mudanças da medida provisória do presidente na reforma trabalhista, ele tinha também aquela questão da contribuição sindical, que não seria mais obrigatória. O que fizeram os sindicatos nesses últimos dias? Entraram na justiça e a justiça deu causa ganha daquele tal um dia de desconto do salário dos trabalhadores, né? Isso aí já foi uma briga judicial, né? Em relação à contribuição sindical, a Lei 13.467 passou a determinar como facultativa o recolhimento da contribuição sindical. Aquele um dia de salário que todo trabalhador, no mês de março de cada ano, paga. E tornou facultativo. A medida provisória 808 não tratou mais sobre o tema. E aí o que passaram os sindicatos a fazer? Passaram a convocar assembleias nos seus sindicatos e, através da assembleia, eles começaram a aprovar a contribuição sindical para todos os trabalhadores. E, infelizmente, o Ministério do Trabalho e Emprego também editou norma técnica nesse sentido, dizendo que se os sindicatos, por força de assembleia, regulamentassem a contribuição sindical a todos os trabalhadores, isso poderia ser feito. E é o que a maioria dos sindicatos tem feito assembleias, aprovem a assembleia, você sabe que a assembleia não é difícil aprovar o que o sindicato quer, e depois está exigindo a contribuição social de todos os trabalhadores. Então, não foi muito, não acabou que não adiantou muito a mudança na Lei 13.467,
e o sindicato tem se utilizado agora de assembleias com o apoio do Ministério do Trabalho e Emprego para exigir a contribuição sindical de todos os trabalhadores. Renato, o que a gente pode esperar, o trabalhador brasileiro em geral, agora, já que a medida provisória teve tempo determinado para terminar? Daqui para frente, o que pode acontecer? Bom, primeiro eu acho que o Congresso Nacional provavelmente vai ter que realizar ou fazer ou editar um decreto legislativo para que poder regulamentar os efeitos da medida provisória pelo prazo em que houve a efetiva vigência. O Congresso Nacional tem um prazo de 60 dias para regulamentar os efeitos da medida provisória. Se isso não acontecer, a medida provisória continua vigorando, produzindo seus efeitos para os contratos que foram firmados no período da sua vigência. Acredito que o Congresso acabe realizando esse decreto legislativo. O que a gente tem escutado na mídia é que o governo pretende fazer um decreto regulamentando a Lei 13.467 de 2017. Então, por força de próprio decreto do Poder Executivo, pode ser que a própria Lei 13.467 seja regulamentada e sejam acrescentados alguns dispositivos que estavam na medida provisória e que ajudavam um pouco o trabalhador. Renato, obrigado pelas explicações, pela participação no BG News ao vivo para todo o estado de Santa Catarina. Uma boa semana para você. Boa semana, estou sempre à disposição.